Você já parou para pensar como é gerar um filho em um corpo adoecido? Você sabe o que é HIV? Será que uma gestante com HIV pode apresentar mais alterações emocionais? E a contaminação cruzada? Ela pode influenciar na amamentação? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Psicologia Perinatal em Foco. Eu sou a Sara Stephanie. Eu sou Jéssica Castro. E eu, Rafaela Esquiavo. Hoje é Dia Mundial de Combate à AIDS e, em virtude disso, no episódio de hoje, nós vamos discutir sobre a gestação e pós-parto de mulheres com HIV. Um tema que precisa de visibilidade. Então, mande as suas dúvidas, as suas perguntas em relação a esse tema, que nós vamos estar respondendo aqui ao vivo. Sara, vamos à primeira pergunta do episódio de hoje? Então, vamos lá. Ô Rafa, qual que é o intuito dessa data? Qual que é a importância dela, desse dezembro vermelho? Certo. Ainda na década de 80, que é quando surge, né, a AIDS, o HIV positivo, a Organização Mundial da Saúde e a Organização das Nações Unidas instituíram, né, o dia 1º de dezembro como uma data nacional para conscientização contra o HIV, contra a AIDS. Então, é uma iniciativa aí da Organização Mundial da Saúde, da ONU, com vários países, para que a gente pudesse debater esse tema que, para aquela época, ainda era carregado de muito preconceito, não que hoje não seja, tá? Ainda existe muito preconceito com as pessoas portadoras de HIV. Naquela época era um preconceito um tanto maior, acreditava-se que quem eram as pessoas contaminadas por esse vírus eram prostitutas, eram homossexuais, pessoas usuárias de drogas. E então as pessoas meio que falavam, olha, são aqueles ali, né? Os promíscuos, né? Os drogados, né, que já existe um certo estigma, que já existe um certo preconceito social, né, com esses comportamentos, né, e isso estava diretamente relacionado também, né, ao número, né, de pessoas que estavam também, infelizmente, aí contraindo o vírus. E até para divulgar, né, da importância de que não se acreditasse, né, nessa história de que, olha, são prostitutas, drogados e homossexuais, né, que são grupos de risco, mas qualquer outra pessoa é grupo de risco. Começou por volta da década de 90, inclusive, um maior número de mulheres heterossexuais casadas contraindo o vírus, né? E isso começou, então, a mostrar para a população que, olha, o grupo de risco não é, né, necessariamente prostitutas, pessoas que usam drogas e homossexuais, mas mulheres, né? A gente tinha um número alto de homens, né, que acabavam contraindo o vírus. Essa cultura do não uso da camisinha quando se ama, né? Se a gente se ama, você não confia em mim, coisas assim, né? A gente sabe que muitos casais casados não fazem uso do preservativo em suas relações sexuais, o que acabou trazendo muita contaminação também para muitas mulheres. E a grande preocupação da contaminação em mulheres em idade fértil reprodutiva é exatamente porque essas mulheres engravidam, né? E isso também acaba muitas vezes trazendo um certo risco de contaminação para o bebê. E a gente tem aí hoje um número, né, de crianças com menos de 13 anos contaminadas, e estima-se que a maioria dessas contaminações, né, de crianças com menos de 13 anos, tenha sido, portanto, então, uma contaminação vertical, né, uma transmissão de mãe
para filho, que pode ser na gestação, parto ou pós-parto. Então, o fato é que não existe, né, um grupo de risco, assim, necessariamente. A gente sabe que precisamos falar sobre esse assunto para diminuir o preconceito social, o preconceito de profissionais da saúde, maior informação a respeito de como prevenir, né? Porque as pessoas que não eram consideradas grupos de risco hoje são, né? Mulheres de todas as idades, pessoas de todas as idades, até um certo preconceito com idosos, né? Não, idosos não têm sexo, não, idosos têm sexo e estão contraindo HIV por meio de relação sexual, né? Então, isso mostra a grande importância e necessidade de a gente falar sobre esse assunto, não só para prevenir discriminação e preconceito para quem é portador, né, do vírus, como também para prevenir, né, que adolescentes venham a contrair o vírus e pessoas de todas as idades. Ao falar aqui em adolescentes, eu me lembrei de um livro que eu li quando eu era adolescente, eu tinha os meus 16, 17 anos, um livro chamado Depois daquela Viagem. Não sei se alguém conhece esse livro, mas foi um livro fantástico. Uma professora de português, né, de literatura, deu para a sala fazer a leitura desse livro e eu li. Eu lembro que foi um livro que foi marco na minha vida, né? E foi uma grande forma de eu entender, né, que não existe, né, tipo um grupo de menor risco ou maior risco, e que o uso do preservativo é para ser sempre, né, independente se você tá com um parceiro afetivo fixo ou não, né, é muito importante o uso do preservativo, que ainda, né, uma das maiores fontes de contaminação hoje ainda é por meio das relações sexuais desprotegidas. E a gente sabe aí o número de adolescentes, de jovens, de adultos e de idosos, né, de casais heterossexuais casados, né, que se colocam, sim, em vulnerabilidade, em situação de risco, porque o vírus não escolhe classe social, sexo, gênero, religião, nada disso, né? Então, apesar do número ter diminuído bastante, né, da década de 80 para cá, a prevalência diminuiu, as medicações foram avançando também, mas infelizmente ela ainda está presente entre nós e a gente não pode fechar os olhos, negligenciar. Precisamos falar sobre isso, fazer uma conscientização e por isso todo 1º de dezembro, não só o Brasil, como outros países também, né, tem essa data para falar sobre o assunto e ajudar aí na prevenção contra a AIDS. Rafa, e qual que é a diferença de ser portadora, né, do vírus HIV e ter AIDS? HIV positivo é o vírus da imunodeficiência humana. Então, a pessoa ela pode ter o HIV, que é o vírus, mas não desenvolver a doença que é a AIDS, tá? A doença é a síndrome de imunodeficiência adquirida. Então, o HIV é o vírus que pode ficar ali incubado e a pessoa nunca manifestar a doença AIDS, por exemplo, tá? Mas vai afetar a imunidade do sujeito. Então, doenças, né, que a gente que não tem AIDS, né, consegue de uma forma ou de outra com medicamento, certos cuidados sobreviver. Pessoas, né, com AIDS e com a doença, né, que vai afetar essa imunidade, podem ter maior dificuldades aí, né, apresentar maiores sequelas por conta de algumas doenças, tá? Então, um é o vírus, o outro é a doença. Certo. E, Rafa, qual que é a prevalência das gestantes com HIV? Olha, a prevalência, ela gira em torno de menos de 1%, é 0,44%, tá? A cada 13 milhões de partos, tá? Deixa eu ver aqui que eu fiz essa colinha. A cada 13 milhões de parto, 13 mil infectadas. É isso que significa esses 44%. Então, a cada 3 milhões de parto, nós temos 13 mil
mulheres infectadas, tá? É uma prevalência significativa, né? Apesar de ser menos de 1%, mas é significativo quando a gente percebe que 13 milhões, né, de infectadas, 13 mil infectadas a cada 3 milhões de partos ocorridos no Brasil. E como que o fato de estar gestando um filho num corpo, né, adoecido, pode impactar, então, na saúde emocional e psíquica dessa mulher? Certo. Bom, impacta muito, porque geralmente essas mulheres, elas tomam já todo um cuidado, né, para não engravidar, né? Não é aconselhado aí, mas é um direito dela também escolher pela gestação, tá? Então, assim, muitas são orientadas, né, a respeito do perigo, da probabilidade, da chance, né, de haver uma contaminação vertical aí de mãe para bebê, e, portanto, muitas delas previnem a gestação, tá? Mas esse fato de não poder ser mãe do seu próprio bebê, para algumas que vão fazer a opção por isso, já é difícil para algumas. Tá? Eu tenho, inclusive, uma colega da época de colégio que ela tem, né, o diagnóstico de HIV. Ela não tem AIDS, mas tem HIV, e isso já há mais de 10 anos, muitos anos. E ela teve que adotar o bebezinho dela, né, a criança, o filho dela, porque tanto ela quanto o parceiro, portadores de HIV, e optaram, então, por não ter um filho, né, via genética, né? Mas adotaram uma criança. Então, existe muito dessa divulgação e conscientização, mas que não deixa de causar sofrimento nessas mulheres que gostariam, sim, de poder engravidar e parir e amamentar o seu bebê. A gente vai ter aquelas mulheres que, sabendo do seu diagnóstico, acabam descobrindo uma gravidez que não foi planejada, que não foi esperada, e isso assusta muitas vezes essas mulheres. E existe aquela gravidez que ocorre, às vezes até planejada e desejada pela mulher, mas que ela não sabia que ela era portadora do HIV. E aí, no pré-natal, ela acaba descobrindo, tá? Daí vem também a grande importância do pré-natal, né, no nosso país. Um dos principais exames aí que é necessário fazer durante o pré-natal são de algumas doenças sexualmente transmissíveis, né, como, por exemplo, a sífilis, hepatite e o próprio HIV. E algumas mulheres nunca fizeram teste de HIV em sua vida, e por conta de ter que fazer um pré-natal, elas acabam recebendo o diagnóstico, né, que são portadoras do vírus durante a gestação. Então, são duas emoções aí ao mesmo tempo, né? A emoção negativa de receber a notícia de que é portadora do HIV, né? E mais ainda a notícia de saber que isso pode, de alguma forma, influenciar aí também, né, numa contaminação para o feto. Apesar de hoje já existir o AZT, todo um cuidado que deve ser exercido com essas mulheres durante todo o período de gestação. Mas não deixa de ser um momento muito potencial, né, de crise. Você saber em qualquer fase da sua vida que você, né, tem o vírus, né, HIV, já é um momento, né, potencial de crise, que você poderia apresentar estresse, ansiedade, depressão por conta do diagnóstico. Imagine você receber esse diagnóstico muitas vezes durante o período de gravidez, né? Então, isso potencializa ainda mais. Então, a gente precisa ficar muito atento e cuidadoso quando a gente vai passar esse tipo de informação, né, para essas mulheres. Eu falo assim, profissionais da saúde, não é o psicólogo que vai passar essa informação, tá bom, gente?
quem vai passar é o obstetra da gestante, que vai pedir os exames, ele vai abrir o resultado, ele que vai ter que explicar para ele esses resultados, tá? Mas nós da equipe aqui de saúde, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, né? Precisamos estar aí mais preparados para acolher as emoções dessas mulheres nesse momento em que elas recebem esse diagnóstico e que isso realmente pode afetar, né, o curso dessa gestação, né, de uma forma mais ansiógena, estressante, e os sintomas aparecerem aí. A gente não tem artigos científicos avaliando estresse, ansiedade de mulheres gestantes ou no pós-parto com HIV positivo, tá? Então, a gente não tem esse tipo, mas a gente tem algumas pesquisas que falam aí sobre as emoções, as reações emocionais que são despertadas nessas mulheres. Geralmente, como a gente não tem um número em uma cidade tão grande de mulheres, né, com um diagnóstico, então as pesquisas elas ainda são muito qualitativas e não quantitativas. Tá? Porque pesquisa quantitativa a gente faz com um número acima, sei lá, de 50, de 100. E aí você precisaria fazer algo mais nacional para você poder ter um número e poder ter uma prevalência de quantos apresentam ansiedade, estresse ou depressão. Então as pesquisas ainda elas estão muito ligadas no discurso. Então, você investiga ali umas 10, 12 e tenta encontrar proximidades nos discursos, conforme a gente vai fazendo algumas perguntas para elas. E essas pesquisas, elas mostram, né, realmente aí que é um momento difícil, onde gera frustração, onde gera culpa, onde gera medo, onde gera impotência, tá? Por parte dessas mulheres em receber, né, essa notícia. Então, assim, a gente precisa pensar que vão existir vários tipos de mulheres. Aquelas que já tinham e já sabiam do seu diagnóstico e têm o direito de escolher engravidar, tá? Não deve... Existem, sim, profissionais que falam você não pode engravidar e não sei o quê, mas é um direito, faz parte do direito reprodutivo. E existem aquelas que, por saberem do seu diagnóstico, né, vão fazer uma adoção, por exemplo, tá? Vão ter filhos, vai exercer sua parentalidade por meio de outras vias aí, né, de poder se tornar pai e mãe. E existem aquelas que, de fato, vão descobrir no pré-natal. E a gente tem que ficar atento ainda àqueles casos que as mulheres vão descobrir na hora do parto, né? Porque existem algumas localidades, algumas regiões no país que é muito difícil o acesso ao pré-natal, tá? Então, uma mulher, muitas vezes, que não tem condições financeiras, porque outro dado que a gente observa também nas pesquisas é que, apesar, né, do HIV positivo não escolher classe social, sexo, gênero, religião, time de futebol, entre outras coisas, né, ele tem uma maior prevalência em camadas mais pobres, tá? Então, infelizmente, a pobreza, né, ela é vítima de tudo, né? Então, é onde a gente encontra as maiores alterações emocionais, é onde a gente encontra o maior número de mortalidade materna, é onde a gente encontra o maior número, né, de nascimento prematuro. A pobreza é uma situação de risco para muitas coisas, a baixa escolaridade materna é um fator de risco para muitas adversidades, e por isso que nós, psicólogos, temos que lembrar, né, sempre do nosso papel social, de levar informação, ter boas escolhas políticas, né, na hora de votar para prefeito, vereador, presidente, o que for, porque é nosso papel promover saúde mental até no nosso exercício político, né? Não adianta lá na clínica eu atender e achar que eu estou mudando o mundo, né? Ali na clínica. Eu preciso ajudar a mudar o mundo, realmente fazendo escolhas positivas, sábias, inclusive aí para os nossos líderes políticos,
porque não se investe, a pobreza, o Brasil é um país ainda de muita desigualdade social, e principalmente para nós, psicólogos perinatais, a gente consegue ver, né, claramente que a população de maior risco, para tudo que a gente fala aqui, praticamente todas as nossas psicologias perinatal em foco aqui, o principal grupo de risco é de mulheres pobres, de baixa escolaridade, né? E essas mulheres, elas têm uma grande dificuldade, e a gente sabe que o pré-natal, ele é muito importante, porque ele ajuda a prevenir muitas coisas, e ter diagnósticos muito rápidos também, né? É para isso que serve o pré-natal, para que a gente possa cuidar da saúde dessa mulher e desse bebê. Mas, infelizmente, não é toda região, cidade, que a gente consegue ter isso fácil. Algumas mulheres têm que pegar barco, né, moram em determinadas regiões, vamos pensar no Amazonas, né, e outros estados aí, regiões, que a mulher ela tem que andar, sei lá, 4 horas de barco para conseguir chegar numa cidade que tem unidade básica de saúde para ela fazer pré-natal, né? Então se torna muito difícil para essa mulher fazer isso, e muitas vezes então ela passa a gestação inteira sem fazer o pré-natal, e aí na hora do parto, muitas vezes que ela vai então para o hospital, ali deve ser feito novamente o teste, os exames, né? E verificar se essa mulher tem, né, alguma doença sexualmente transmissível, como por exemplo o HIV, e ali tomar as medidas necessárias para o trabalho de parto e pós-parto, tá? Então, infelizmente, aí a gente sabe que por falta de informação, né, ligada à pobreza e baixa escolaridade, algumas mulheres acabam não tendo seu diagnóstico durante a gravidez, mas vão ter só ali na hora do parto também. O que é muito ruim, porque ela também precisa saber disso na hora do parto, né? Porque terão que ser feitas algumas intervenções, e ela tem que saber o porquê que aquelas intervenções serão feitas. Então, durante o parto, que já é um momento tenso, né, de medo, preocupação, entre outras coisas, ela recebe mais essa notícia, né? Então, levando o estresse, levando a ansiedade, não é o momento mais adequado, mas ela precisa saber, infelizmente, ter esse diagnóstico, que muitas vezes também vai acontecer bem nessa hora. O Rafa, quais são quais são os riscos que o vírus traz para a mãe e para o bebê? Bom, durante a gestação, por exemplo, pode ter aborto, pode ter prematuridade, nascimento prematuro, e até a morte efetiva mesmo, né, do bebê. Não que o aborto não seja, mas é um natimorto, tá? E o fato, né, dessa criança, de repente, ser contaminada e ter que conviver com a doença, sofrendo discriminação, preconceito, muitas vezes, e risco de morte, né, se ela desenvolve a AIDS, né? Então, ela tem o vírus HIV e pode desenvolver a doença. Para essa mulher, a mesma coisa. Então, assim, é uma doença que vai afetar a imunidade, vai ficar extremamente baixa, e aquilo que para quem não tem a doença, né, para quem não tem o vírus em seu organismo, poderia com alguma medicação, algum tipo de tratamento, ser muito mais tranquilo passar, essas pessoas podem significar a perda da vida, né? Uma gripe mais forte, por exemplo, o que a gente está vivendo agora, época de pandemia, Covid-19, né? Coloca essa pessoa em maior vulnerabilidade e risco, inclusive, de vida. Rafa, e pode impactar também na relação mãe-bebê, no vínculo entre eles já no pós-parto, na gestação também, né? Mas como que isso pode vir a influenciar também nessa conexão entre essa díade? Certo. Algumas mães, né, elas têm o forte desejo de amamentar, por exemplo, né? É claro que não são todas as mulheres que têm esse desejo forte, mas para uma boa parcela é um desejo forte, influenciado aí pela ciência, né, que mostra os benefícios da amamentação, e influenciado também pela mídia,
né? Que também mostra nessa conscientização, só que uma mídia um pouco romantizada demais, né? E até negligente a ponto de falar quem dá amamentação dá amor, né? Então é meio que se falasse assim: se você não está amamentando, você não está dando amor para o seu filho, né? Então frases como essa, fala como essas de profissionais da saúde, por exemplo, da mídia, acabam influenciando de forma negativa, principalmente para essas mulheres que não podem, tá, amamentar os seus filhos, porque sim, pode haver essa transmissão via leite para a criança. Então, é muito importante que a gente possa trabalhar com essas mulheres, mostrando que não é só por meio da amamentação que existe a vinculação, porque algumas vão ter essa crença, por exemplo, né? Como que eu vou fazer? Preciso dar amor para o meu filho. Como que eu vou dar amor para ele se eu não posso dar leite, né? O medo que muitas vezes que ela tem, e se o meu filho relar em mim e ele, né, também for contaminado, então eu posso beijar meu filho, eu não posso beijar, né? Eu posso dar banho, eu não posso dar banho, né? Então às vezes algumas fantasias, falta de informação, né? Infelizmente o despreparo dos profissionais da saúde, o preconceito deles, em vez de passar a informação necessária que aquela mulher às vezes precisa, é passado de forma ríspida, rápida, desinformada, e essa mulher ela pode criar grandes fantasias ali, né, de que ela é impotente e que a criança deve ser cuidada às vezes por outra pessoa. E o sentimento também, né, de culpa, por exemplo, mulheres muito pobres, né, elas contam com o leite delas, né, com o seio, para alimentar de fato a criança, como não só pela questão emocional ou pela questão de, olha, o leite é importante para a criança, não, é porque é o único alimento mesmo. Ela não tem nada para ela se alimentar, para ela comer. Então ela conta com o seu leite para o bebê dela ter algo que comer. Certo? Vai para muito além daquela ideia de, olha, eu vou amamentar porque é bonito, porque é lindo, porque eu vou dar saúde, vou dar, né, nutrição. Não, é porque é a única forma que eu tenho nesse momento. Eu não tenho condições, né, de dar outra coisa para essa criança comer. A única coisa que eu tenho é esse leite. Então, muitas mulheres nessas condições também, elas olham para o seu bebê, ela não tem dinheiro, muitas vezes, né, para comprar um leite industrial, às vezes não consegue, né, onde hoje tem distribuição do gratuito também, mas às vezes ela não consegue, está em falta, às vezes o banco de leite também está em falta, e ela não sabe o que fazer, né, para alimentar aquele bebê, e mesmo ela sabendo, né, dos riscos, ela prefere dar o seu peito, muitas vezes, para aquela criança, para que aquela criança não morra de fome, percebe? Então, o buraco é muito mais embaixo, né, do que a gente imagina. Então, é uma situação delicada, porque ela pensa que o leite dela é veneno, e ela tem medo, né? Às vezes a falta de informação é daquelas que a mãe tem medo de colocar a criança próxima ao seu peito, porque né, fica cheio de leite, fica empedrado, né? Às vezes vaza, e ela tem medo de encostar a criança, né, no seio. Então, muitas vezes ela tem que segurar a criança assim, com medo de encostar, né, a criança, e a criança ficar molhada do leite, e passar, né, a AIDS para a criança, porque a criança encostou no peito. Então, assim, não é nada fácil. Precisamos de profissionais mais humanizados, competentes, instruídos, que passem informação correta, lembrando que existe muita fantasia, que a gente está falando de mulheres com baixa escolaridade, na maioria das vezes, com pouca compreensão. Muitas não acreditam no que o médico está falando, tá? Então, por mais que passem a informação para ela, olha, você tem HIV, você não pode amamentar os bebês, elas não acreditam. Porque às vezes elas pedem uma explicação e eles dão uma explicação da forma deles, sem de fato instruir, e elas falam assim, ele falou, mas não
eu acho que não vai acontecer comigo não, né, tá tudo bem, tá tudo certo, por falta da compreensão realmente de escolaridade, tá? Eu lembro que quando eu atendia crianças, eu avaliava o desenvolvimento de bebês por muitos anos, né, onde eu fiz minha graduação. E eram todas crianças de risco, né? Crianças que nasciam com alguma síndrome, filhos de mães adolescentes, de mães HIV positivo, entre outras coisas. E eu lembro, né, da extrema pobreza mesmo que algumas mulheres com HIV positivo vinham. Eu ficava na dúvida se o cheiro de cocô que entrava na sala era da fralda do bebê ou vinha da mulher mesmo, da mãe, sabe? Por falta de banho, saneamento básico, entre outras coisas. Tá? Então, assim, a gente percebe a grande dificuldade realmente que muitas dessas famílias vão passar e a falta de compreensão. Tá? Então, assim, quando a gente está falando de como que essas mulheres podem, né, e se elas sentem, né, o puerpério de forma mais difícil, sim, sentem de forma mais difícil. Às vezes elas têm pouca compreensão, de fato, que não pode amamentar essa criança. Muitas vezes elas usam a fala do instinto materno, não, mas é o meu instinto materno me fez amamentar o bebê, né? Foi pelo impulso, né? Foi pelo impulso, não consegui resistir, foi mais forte do que eu, coisas assim, elas falam, né? E o grande medo também, né? Por desinformação, né? De formas que não são de transmissão e que elas acreditam que é de transmissão só pelo fato, por exemplo, de segurar o bebê no colo próximo ao peito, né? Então, muitas delas, por exemplo, ficam com esse medo aí também. Então, o que precisa, de fato? Levar informação. A informação é extremamente importante, necessária desde a gestação. Então, por exemplo, o que nós, psicólogos, podemos fazer, né? Se a gente não pode receitar remédio ou qualquer coisa, a gente pode orientar, né? Nós podemos trabalhar com orientação, trabalhar com essa maternidade idealizada, trabalhar com esse bebê idealizado, mostrar a importância, né, de fazer o pré-natal. Muitas mulheres, quando elas têm o HIV positivo, muitas vezes elas deixam de fazer o pré-natal por vergonha, por medo, né, da discriminação que ela vai receber da equipe, né? O que vão falar para ela? A vergonha, porque o médico falou que ela não podia engravidar e ela engravidou, né? Então, assim, muitas ficam com medo, inclusive, de fazer o pré-natal. Então, a gente precisa mostrar a importância. Por quê? Essas mulheres, elas vão precisar tomar as medicações aí, o AZT, a partir da 14ª semana de gestação, tá? Então, a partir da 14ª semana de gestação, até parto e pós-parto, ela vai ter que tomar essa medicação. E assim, isso vai facilitar, vai diminuir as chances desse bebê receber a transmissão vertical de mãe para filho. Se essa mulher não estiver recebendo a medicação correta, se não for feita a prevenção de forma correta, aumenta em 65% as chances da criança ser contaminada, tá? Então, há uma probabilidade de 65% da criança ser contaminada quando essa mulher não faz pré-natal, quando as intervenções necessárias não são aplicadas, tá? Então, mesmo muito próximo do parto, se essa mulher descobre, né, que ela está com HIV positivo, e ela descobre muito próxima do parto, ainda assim ela é melhor, né? É mais eficaz, há menos chances de haver uma transmissão se ela tomar a medicação, tá? Então, se for injetado nela e tudo mais. E não pode ter parto prolongado, por exemplo. Então, são informações aí, né, que a gente pode... o desejo dela por um parto normal pode ser mantido, não necessariamente a indicação para cesárea. E quando cesárea tem que ser eletiva, ou seja, antes de entrar em trabalho de parto, tá? Com a membrana do bebê íntegra. Então, o corte imediato, né, do clampeamento do cordão umbilical após o nascimento. Então, tem que existir alguns cuidados. E isso os profissionais da saúde têm que passar para essas mulheres,
né? E enquanto nós, psicólogos, temos que acolher toda essa angústia, todo esse medo, negação, depressão, que vão acontecer aí nesse momento para essas mulheres, né? Então a gente tem que estar preparado aí para mostrar para ela a importância da medicação. Olha, ele tem que tomar 30 comprimidos, né? E é diário. Não quero, não vou fazer tratamento. Por quê? Entendeu? A gente precisa entender, lembrando novamente a baixa escolaridade, a dificuldade de compreensão, a ideia de que não, isso não vai acontecer comigo. Então, assim, a gente precisa estar atento a essas coisas e fazer um bom serviço, aí, um bom trabalho para ajudar realmente nessa prevenção aí, para que essas mulheres possam curtir depois a sua maternidade, ter um pós-parto mais tranquilo, porque o grande medo delas, né, é realmente o que o bebê nasça também com vírus, né, é o grande medo dela, então ela fica preocupada até, de fato, ela ter lá o diagnóstico que não, né, e tomar todos esses cuidados. Mas enquanto não vem esse diagnóstico que não, ela passa a gravidez preocupada, o parto preocupada e o pós-parto preocupada. O Rafa, e os grupos de pré-natal psicológico, ele pode ajudar, né, esse público para favorecer uma melhor aceitação? Sim, grupos de pré-natal psicológico realizados por psicólogos perinatais, sim, pode ajudar essa mulher. Com informação, lembrando isso, tá? A gente não vai conseguir, de forma nenhuma, fazer com que ela se sinta bem, tá? Não é isso, né? Mas a informação que nós vamos passar, isso facilita, né, esse processo. Porque alguém precisa falar de acordo com a linguagem delas. Às vezes, médicos, né, os obstetras passam a informação usando nomes técnicos, né, que afastam essa mulher do real entendimento, compreensão. Ele não fica acolhendo angústia, ansiedades, medos, frustrações, culpas que essas mulheres apresentam. Então, esse é o nosso papel. Né? Então, o psicólogo, sim, consegue trabalhar com essas questões. Se a gente fizer o grupo homogêneo, né, de mulheres com HIV, tá certo? Com vírus, para que a gente tenha essa homogeneidade no grupo, para que elas possam partilhar os seus medos, suas angústias, suas frustrações, as suas conquistas, né, as suas histórias. Então, sim, um pré-natal psicológico é importante para mulheres. Então, se você, de repente, trabalha em um hospital, se você trabalha em uma unidade básica de saúde, e que você tem aí, né, um número de gestantes, né, com um diagnóstico de HIV positivo, vale a pena você fazer esse grupo, sim, né, para levar as informações que muitas vezes elas recebem de uma forma que não permite a compreensão delas, tá? Ou às vezes nem recebem informação direito, né? Às vezes realmente os profissionais agem com discriminação e preconceito, né? E que faz que essa mulher se sinta humilhada, ofendida, né? E evite fazer perguntas, tá? E vai fazendo as coisas como se fosse da cabeça delas. Então, sim, é importante um pré-natal psicológico com psicólogos que entendam do assunto, claro, com psicólogos responsáveis, com um psicólogo perinatal, né, que é o que a gente precisa para que tenha toda a delicadeza que o assunto merece, né, e poder aí ajudar a diminuir a ansiedade que tudo isso pode gerar nesse momento. Bom, para a gente finalizar, então, Rafa, comenta um pouquinho sobre qual seria o olhar, né, o possível olhar da sociedade e também da família para essas gestantes, né? Porque a gente sabe que há muitas crenças do que, né, que categorizam muitas vezes o que é ser uma boa mãe, o que é ser uma mãe ruim, e isso vem já desde a gestação, né? Então, para essa mulher, né, que é portadora do vírus, como que essa sociedade normalmente, e também a mulher, pode vir a enxergá-la, né? E aí eu fico pensando, será que essas mulheres, elas têm uma rede de apoio mais fragilizada, né? E qual que seria o prejuízo disso?
para a gente pensar. Certo. Bom, nós, enquanto sociedade, familiares, precisamos ser rede de apoio para essas mulheres, né? Não oferecer para elas desprezo, preconceito, discriminação, como infelizmente muitas acabam. Algumas não têm coragem de falar para os seus familiares que têm HIV, tá, Jéssica? Então, essa sua pergunta também é um pouco delicada, no sentido da gente saber que às vezes é um segredo dessas mulheres não contar, para justamente não sofrer preconceito e discriminação dos próprios familiares e amigos, tá? Então, assim, é uma questão delicada a que você pergunta, porque não são todas que anunciam aos quatro ventos que têm HIV positivo. Aquelas que anunciam aos quatro ventos, então aí tem uma rede de apoio que precisa, né, estar ciente de quais são as formas de contaminação para ficar despreocupado, porque gera muitas dúvidas, as pessoas ficam assim, ai meu Deus, e se eu respirar, né, perto dela, e se eu comer na mesma colher que ela, beber no mesmo copo que ela, vou pegar, entendeu? Então, esse tipo de crença pode acontecer, e então precisa ser quebrada, né, essas pessoas, elas precisam ter a real informação, né, de contaminação. Então, você vai ter que ter contato com os fluidos, né, com o vírus, e você tem que ter também, né, uma ferida aberta, contato com sangue é sangue, ou na relação sexual desprotegida, por exemplo, tá? Comer na mesma colher, né, coisas assim, né, a gente precisa tá desmistificando essas coisas. Mas o fato é que algumas famílias, por não saberem, elas podem agir de forma a dizer assim para elas, por que você não está amamentando? Tem que amamentar esse bebê. Né? Tô vendo que você tá dando outras coisas, não tá amamentando essa criança. Que tipo de mãe você é que não amamenta? Né? O seu bebê, percebe? E ela tem que arrumar alguma desculpa, ela tem que falar, não, porque eu não quero, e aquilo faz ela sofrer, tá? Então, assim, o mundo não é tão encantado, tá, Jéssica? Tipo, a gente faz tal coisa e a gente consegue, de forma encantada, mudar. Então, assim, a gente tem que entender a realidade mesmo aí, que é dura, não é fácil, a gente ainda está bem aquém, né, de mudanças sociais, de informação, mas devagarzinho, né, a gente consegue ir promovendo mudanças, né? Então, desde que a família saiba e esteja informada, né, ela pode ser uma ótima, excelente rede de apoio ali para essa mulher, da mesma forma que seria uma rede de apoio para uma mulher sem HIV, tá? Então, a história de ficar falando, por exemplo, por que você não dá o seu peito, por exemplo, seria uma ótima, né? Ou ficar falando coisas assim, ai, mais vale uma mamadeira com carinho do que com peito dolorido, sabe? Assim, esse tipo de incentivo faz bem, olhar para o bebê e para aquela mãe e falar assim, nossa, como ele te ama, que gostoso, pedindo o colinho da mamãe, sabe? Coisas assim, né? Para mostrar, olha, você é uma boa mãe, não precisa amamentar para ser uma boa mãe. Frases como essas já são empoderadas, né? Sabe? Já ajudam bem nessa relação. E ser rede de apoio em todos os sentidos. Vou lavar roupa, vou fazer o almoço para que você possa ter o seu puerpério aí, né? Tranquilo e com rede de apoio. Mas a gente tem que lembrar que muitas vezes essa família não sabe, tá? Essa família não sabe, e isso pode dificultar, trazer um maior sofrimento aí para essas mulheres, mas por uma escolha dela de não querer falar também para os familiares. A gente não pode obrigar, né? Ou sair revelando aí para os familiares e amigos uma condição clínica dessa mãe, tá bom? Então, quando a gente, profissional da saúde, sabe, a gente pode, então, intervir, né, com esses encontros, que pode ser tanto durante a gestação, levando as informações, principalmente desromantizando essa amamentação e mostrando da importância, né, de não haver amamentação de fato, né, mas que ela pode pegar o banco de leite humano ou leites, né, industrializados, que nessa hora eles servem, né, os leites industrializados, né, então, eles não são um leite industrializado, ele não é para ser usado como ele é hoje, né, tipo, é um complemento, todo bebê toma, não sei, não, né,
E engraçado que as coisas escassas, elas são mais desejosas, porque mulheres que têm leite e não é escasso, muitas vezes elas param de amamentar com 2, 3 meses o seu bebê. Enquanto para essas mulheres que não podem amamentar, como isso é escasso, né, acaba sendo um dos principais, né? Por que eu não posso? E eu queria, gostaria, e isso pode gerar realmente angústia, ansiedade, precisando aí de um apoio, tanto social quanto dos profissionais da saúde. Sensacional, Rafa. Gratidão enorme por todo o ensinamento de hoje. Realmente, essa é uma temática que tem pouca visibilidade, né? Inclusive, não sei quem está nos assistindo, mas essa é o primeiro assim, evento live que eu assisto e participo, né? Sobre essa temática. Acho que a gente precisa falar sobre isso. Então, obrigada mesmo. Eu aprendi muito com você hoje. E queria agradecer a todo mundo que participou aqui ao vivo com a gente, também aos que vão assistir a reprise depois. E a Sara vai dar um recadinho para vocês, tá bom? Até terça-feira, gente. Pessoal, eu queria convidar vocês para entrar no nosso grupo do Telegram, tá? Que lá tem muitos conteúdos diários. Tá passando aqui embaixo, tá? Mas é www.materonline.com.br/telegram/, tá? E o nosso próximo programa, que seria no dia 8 e no dia 15, ele não vai ter, tá? Então, a gente vai ficar com o tema do próximo programa, que vai ser no dia 22, que nós vamos falar sobre festas de fim de ano e as repercussões da perinatalidade, tá? Então, a gente aguarda vocês lá, enquanto isso, vão assistindo a reprise, vão vendo os programas que vocês perderam, que no dia 22 a gente está de volta, tá bom? Um beijão para todos vocês, obrigada!